Olá, olá para todos. E vamos começando mais um encontro de cura, nossa aula aberta das quartas-feiras. Então, se você gosta dos conteúdos que eu proponho aqui, compartilhe, chame mais gente que não conhece o canal e que não conhece ainda o poder e a eficácia da medicina tradicional chinesa. Muito bom. Para começar, hoje eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena: você se deita após um dia cansativo, exaustivo, com aquela vontade de descansar, o quarto está escuro, o ambiente está silencioso, só que a sua mente parece uma avenida paulista movimentada na hora do rush. Então, os pensamentos aceleram, você fica repassando conversas do dia, conversas passadas, situações, né, passadas. Ou então você fica antecipando problemas que, né, pensando, nossa, será que isso vai acontecer? O que, que vai acontecer? E aí, se acontecer, o que, que eu vou fazer? E aí, talvez problemas que nunca, na verdade, aconteçam, né? Ou problemas que você não tem nada que possa fazer para mudar aquela situação, sabe? Mas ainda assim você fica com a coisa na cabeça. E aí, fisicamente, até algumas sensações podem aparecer. Você pode notar uma pulsação, né, um pouco mais agitada, às vezes aquela sensação de que o coração está batendo, sabe? Uma certa palpitação. Às vezes, as mãos podem ficar um pouquinho suadas, você sente essa agitação interna, né? E às vezes também você pode sentir assim um aperto sutil, né, mas cômodo, bem aqui no centro do tórax, como se faltasse espaço para o ar, né, entrar, sabe? Isso são sintomas comuns da ansiedade. E, inclusive, eles não precisam aparecer só à noite. Claro, eles podem aparecer a qualquer momento do dia. E quem convive com esse tipo de sintoma e com a ansiedade sabe o quão frustrante é ouvir das pessoas conselhos assim: "Ai, relaxa, tenta não pensar nisso". Não dá, né, é difícil. Queria saber de você, coloque aí nos comentários se você já sentiu alguma sensação parecida, se você sente, né, como é que é para você? E a verdade é que quando a gente tenta controlar essa nossa mente agitada, usando a nossa própria mente, que também está agitada, não é isso? Sei lá, se a gente estivesse tentando limpar uma poça de lama, jogando mais lama, sabe? É difícil. Para a medicina tradicional chinesa, a ansiedade e a agitação mental persistente não são distúrbios abstratos, são a expressão física, visível, de um desequilíbrio energético. E hoje aqui eu queria falar de um desequilíbrio que se chama fogo do coração. Nome, não sei se eu acho o nome bonito, preocupante, mas fogo do coração. Então, eu vou explicar aqui para você hoje o que é esse fogo. E você vai entender também porque o estresse do dia a dia e esse dia a dia tão corrido e que demanda tanto da gente, por que que isso gera um calor, que é um calor físico que sobe para a cabeça, na verdade, sobe para a cabeça e agita a nossa mente, né. E eu vou te ensinar hoje um protocolo, bem prático, né, e até clinicamente testado para restabelecer, para te ajudar a restabelecer um pouco de repouso da sua mente, um repouso do seu organismo, para que você, consiga dormir melhor, né, e para que esses episódios de ansiedade, não venham mais, ou sejam menos constantes, menos intensos, né, à medida que a gente vai, trabalhando, eles vão
sumindo, certo? Se você chegou por aqui hoje, se está conhecendo o canal agora ou nosso perfil do Instagram, nesses encontros de quarta, eu mostro como a medicina chinesa é um sistema de saúde completo, maravilhoso, e mostro também como ela pode transformar a sua saúde com recursos que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, sejam bem-vindos todos os que estão se iniciando nesse universo. Para quem já me conhece, para quem já me acompanha, e também para meus alunos e alunas queridos, queridas, que fazem parte da Escola de Cura Milenar, eu fico muito feliz em ver vocês aqui novamente comigo. Eu sou a Ana Horta, professora, terapeuta de medicina chinesa, instrutora certificada de Tai Chi Chuan, de Qigong. E lembro que quem já faz parte da Escola de Cura Milenar, esse encontro depois ele vai poder ser acessado lá dentro da nossa plataforma, juntamente com o material complementar em PDF. Então, você não precisa sair correndo para anotar, você vai poder rever essa aula com calma depois, tá bom? Para quem não é aluno ou aluna da nossa escola, o QR Code está aí na sua tela. Basta você apontar a câmera do seu celular para conhecer melhor a nossa escola. E eu vou colocar também um link com mais informações sobre a escola na descrição desse vídeo. Tá bom? E antes da gente seguir, não esqueça de deixar aqui o seu like, de convidar para essas nossas lives aquelas pessoas ou aquela pessoa que você gosta, né? E que está precisando conhecer também a medicina chinesa e tudo de bom que ela traz. E comente durante a live, é sempre muito importante para mim te ler, né? Te conhecer um pouquinho melhor e pode ter certeza que eu leio todos os comentários depois que a aula termina. Muitas vezes não dá tempo aqui de eu responder todo mundo e de comentar, mas depois que a aula termina, eu leio tudo e isso é muito importante, tá bom? Até para eu melhorar e trazer aqui para o canal assuntos que interessam a vocês, tá bom? Então, muito bem. Então, eu queria começar te falando sobre dois conceitos fundamentais da medicina chinesa, que é o coração e o Shen. Shen é uma palavra chinesa, né? Sheoen. Na medicina tradicional chinesa, o coração ele não é apenas uma bomba que impulsiona o sangue, né? Ele também é chamado de o monarca do corpo, o imperador. E ele tem uma função energética muito nobre e muito crucial, fundamental e determinante, que é abrigar o nosso Shen. O Shen ele pode ser traduzido como a nossa mente, a nossa consciência, a nossa clareza cognitiva, o nosso espírito. Então vejam, o coração, imperador do nosso corpo, do nosso organismo, abriga o Shen. E para que o Shen, nossa mente, né, para que ela fique tranquila, o coração, que abriga, então, a mente, precisa estar em harmonia. Né? A energia do coração precisa estar em harmonia. Esse sistema precisa estar funcionando bem, adequadamente, certo? Então, ele tem que ser um órgão com as suas funções acontecendo como devem, para que a sua energia esteja equilibrada. Beleza? Muito bem. Quando a gente tem essa energia equilibrada, né, a gente pode até ter, sim, uma ansiedade pontual, por exemplo. Né? Vou fazer uma prova, mas aí bateu aquela ansiedade. Vou ter uma reunião importante, bateu aquela ansiedade. Isso é normal, não é? É o nosso organismo reagindo a uma situação que é desconhecida, e aí o nosso corpo entra nessa vibração de alerta, de nossa, o que vai acontecer e tudo. Né? Perfeitamente normal, só que aí o que acontece? O organismo ele volta a se reorganizar quando aquela situação passou. Passou a prova, você relaxou, né? Passou a reunião importante,
relaxou, tá? Só que quando tem um desequilíbrio, nesse sistema do coração, né, essa ansiedade que aparece, a ansiedade que se instala, é uma ansiedade persistente, é uma agitação persistente, com sintomas persistentes, né. Então, o desequilíbrio do sistema do coração leva há uma cronicidade dessa agitação e dessa ansiedade, né. Então, é uma pessoa que pode ter alterações repentinas de ânimo, por exemplo, né. É uma pessoa que pode chegar à síndrome do pânico, por exemplo, né. E outros sintomas físicos, que podem nos indicar que há ali um calor persistente, um desequilíbrio persistente nesse sistema do coração, como uma constipação crônica pode vir daí, sangramentos nasais recorrentes pode vir daí, menstruação com muito fluxo pode vir daí, certo? E aí você pode me perguntar, mas Ana, o que acontece, né, para que essa ansiedade, que era uma ansiedade pontual, essa agitação, esse desequilíbrio, que era um desequilíbrio que o organismo conseguia se reorganizar depois, o que acontece para que ele vire, para que ele se torne persistente, para que ele entre em colapso e venha isso que a gente chama de fogo, totalmente desestabilizador. O fogo é um calor interno que desestabiliza, que tira da harmonia o coração, né? Então a gente chama isso de fogo do coração. Essa subida de calor e esse calor que bagunça tudo. Só que bagunça e não traz de volta para a situação boa, fica lá bagunçado. E quando fica bagunçado por um período grande, cada vez mais outros sintomas vão se somando, porque o desequilíbrio vai se aprofundando. Tá? Então, a pergunta: o que acontece para isso, né, pro fogo do coração ocorrer, aparecer? Então, o primeiro motivo, talvez o mais importante, são as nossas emoções. E o jeito como a gente vive a vida. Estresse crônico, frustrações cotidianas, emoções reprimidas, pressões de todo dia, exigência de rapidez cada vez maior, fazer tudo correndo, fazer tudo para ontem, né? Pressões, 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 pressões no trabalho, pressões no ambiente, pressões nos relacionamentos, tudo isso. Tudo isso trava o fluxo suave da nossa energia. Então pensa que a nossa energia é como um rio lindo, maravilhoso, que está correndo no seu leito, né? Harmoniosamente, né? Como, sabe, filme da Disney, o riozinho, aí tem as borboletas, o barulho dos passarinhos e aquela paisagem idílica. Esse é o ideal da nossa energia, é o nosso fluxo de energia, né? Nesse rio fantástico e que está ali, está tudo bem. Só que essa vida louca e trava esse fluxo de água, esse fluxo de energia, como se fossem galhos, pedras caindo nesse riozinho, nesse riozão, na verdade, que é o rio da nossa energia, e criando barreiras, né, interrompendo a passagem da água, não deixando a água passar, prejudicando esse cenário perfeito. Então a água está ali, ó, querendo passar, não consegue. A nossa energia está ali querendo passar e não consegue. Na física, quando a gente estudou física lá na escola, a gente aprendeu que quando tem atrito, né, o atrito gera calor. E no nosso corpo acontece o mesmíssimo processo. Essa energia travada, sob pressão, ela vai ali, ó. Ela está tem um bloqueio e aquilo ali está criando atrito, porque a energia não está fluindo, a água não está passando. Então, aquela coisa que não vai.
Então, energia travada e sob pressão no nosso corpo se transforma em calor interno. E aí, um calor muito grande vai se chamar fogo. Aqui estamos falando do fogo do coração, existe também o fogo do fígado. Esse a gente não vai tratar nesse vídeo, né? Estamos falando aqui do coração. Esse fogo, ele acende pelos meridianos de energia e invade o sistema do coração. E aí lembra que aqui eu sempre lembro isso para vocês, né? Lembra que na medicina chinesa os órgãos, quando a gente fala dos órgãos, não é apenas o órgão anatômico. Os órgãos, eles são sistemas. Por quê? Porque eles estão ligados, integrados. Então, o coração está ligado com o intestino delgado, né? Então, eles estão integrados e formam sistemas. Então, esses sistemas, eles têm funções que vão muito além das funções do órgão anatômico, que nem, né, a gente aprende na escola. Por exemplo, eu falei que o coração abriga o Shen, abriga a mente. Isso não estava lá na nossa apostila, né, no nosso livrinho, o que faz o coração, né? Porque isso é a medicina chinesa trazendo outras camadas de entendimento do nosso corpo, integrando outros circuitos, outras descobertas, né, outras maneiras de ver a saúde e integrando a energia que está no nosso corpo, né? Então, disse que o fogo acende pelos meridianos para invadir o coração. O Shen, que está lá dentro, está abrigado dentro do sistema do coração, né? Nossa mente é abrigada pelo coração, ele vai, evidentemente, ser afetado por esse fogo, ele vai se agitar por causa desse fogo. E aí, vários sintomas podem acontecer, né? Isso pode provocar sensação de pânico, pode provocar mente hiperativa, palpitações cardíacas, agitação psicomotora. A própria mente, fica uma mente muito movimentada. Por exemplo, a gente tem um termo que a gente usa, né, na hora do diagnóstico, que é a verborragia. Verborragia é quando a pessoa está falando muito. É um fogo do coração. Mas não é falar muito porque a gente gosta de falar, gosta de fofocar, gosta de contar caso, né? Aquelas coisas, não. É realmente uma fala absolutamente agitada e sem interrupção, né? Uma fala que claramente foi além do que seria um natural daquela pessoa. Você pode ser uma pessoa que fala muito, mas não é isso que eu estou falando, né? Falar muito em si não necessariamente é um sintoma. Agora, se a fala daquela pessoa em específico, né, às vezes a pessoa é até uma pessoa calma, e é uma coisa meio, sabe, até descoordenada, e que às vezes pode virar uma fala até sem sentido, isso aponta, sim, aí sim a gente pode dizer que é esse fogo do coração chegando na fala, né, agitando a fala. Agora, é só a vida louca vida que provoca fogo no coração ou que alimenta, né, esse fogo? Não, tem outras coisas que também contribuem. Uma alimentação energeticamente quente, por exemplo, né? Com alimentos que são quentes na sua energia, na sua temperatura energética. Então, você imagina, você já está com um calor. Aí você come coisas que alimentam mais ainda esse calor, né? Então, fogo, aí pega fogo, né? Outra coisa, uma deficiência do rim, né? Porque o rim é um elemento água, o coração é o elemento fogo. Dentro do nosso corpo, é preciso que haja um equilíbrio entre esses dois elementos. Se tem muito pouca água, o fogo sobe mais ainda, né? Não tem água para apagar o fogo, para controlar o fogo, né?
Agora, o principal é realmente essa aceleração da vida que nos empurra, né? E isso cria uma pressão psíquica que, né, vai botando lenha na fogueira. Então veja quanta coisa que põe lenha na fogueira, né? Muita coisa que vai botando lenha na fogueira. E por conta desse nosso modo de vida, essa fogueira que, vamos dizer, que, sei lá antigamente, ela para pegar fogo demorava mais, né? Eram situações muito específicas. Hoje não. Hoje, esse fogo vem com muita facilidade. Remédios também podem atiçar o fogo. Álcool, tá? Então, são muitas coisas que se combinam e hoje em dia é muito fácil a gente entrar em fogo do coração e ficar nessa ansiedade que não passa. Às vezes melhora um pouquinho, mas ela volta, e é uma ansiedade que às vezes dá um sintoma aqui, outro lá, você não relaciona as coisas, então. E aí a coisa vai andando, vai empurrando com a barriga, né? E ela nunca se soluciona, ela nunca não se resolve. E ao contrário, o fogo vai se aprofundando e vai atingindo, vai provocando outros sintomas em outros órgãos do nosso corpo. Né? Inclusive, a gente está falando aqui do sistema do coração, muitas questões de hipertensão, questões cardíacas mesmo, né? Estão ligadas ao fogo do coração. Né? Na verdade, se a gente fosse usar a linguagem da medicina moderna, esse processo todo que eu estou falando, de pegar fogo, é chamado de hiperativação do sistema nervoso simpático. Né? O que isso quer dizer? É que essa nossa resposta corporal de luta ou fuga, sabe? É quando o nosso corpo entra num estado de reação, porque ele é confrontado a uma situação. Né? Então, o corpo entra em estado de alerta. Né? E aí, sob esse estresse, o cérebro ordena lá a liberação massiva de hormônios, né? Como cortisol, adrenalina, né? Então, é uma reação física, não é isso? E essa inundação hormonal acaba elevando frequência cardíaca, palpitação, né? Contrai os vasos sanguíneos periféricos, acaba direcionando esse o fluxo de sangue, né? Você fica com uma sensação física de calor, opressão torácica, né? E esse estado de prontidão mental excessiva, né? Isso é como a medicina alopática moderna entende, né? Esses nossos estados de ansiedade. A gente chama de fogo do coração, né? Agora, a questão é que o estresse ele não é mais pontual, né? Quanta gente não tem essa sensação de estar vivendo 100% do tempo nesse estado? E é essa a questão aqui. Já que a gente vive nesse mundo e tem coisas que a gente não pode mudar, né? Essa aceleração total dos ritmos de vida, né? A gente fica ligado agora nos eletrônicos, nas mensagens, nos vídeos e tal. Tudo isso nos empurra para a velocidade, para essa coisa que você, nossa, não posso perder o passo, né? Como que a gente faz, então? Né? Primeiro, a gente ter consciência. O primeiro passo para a mudança e para a transformação é a nossa consciência. A gente entender que vivemos nesse mundo e que tem coisas que não são nossas. E que tem coisas que a gente tem que dizer, não, 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 não. Vou desligar, vou colocar o celular longe, agora está na hora de dormir, eu não vou ficar vendo rede social, vou limitar, né, essa minha interação com rede social. Né? A gente pode tomar decisões e fazer escolhas. Né? A medicina chinesa, quando ela entende, quando ela nos explica esse mecanismo do fogo do coração,
ela nos dá soluções também. Quando a gente não entende o que acontece, a gente não pode achar uma solução. A medicina chinesa entende e dá a solução. Quais seriam as soluções? Algumas: acupuntura, uso de ervas, exercícios terapêuticos para apagar o fogo e acalmar o Shen. Né? Na escola de cura milenária, eu ensino recursos, ensino como usá-los. Né? Então, eu te faço aqui um convite para você se juntar a nós na escola. Como eu falei, mais informações ali, clicar no QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição desse vídeo. E hoje eu vou te dar uma amostra de como usar esses recursos. São vários, lá na escola tem vários e vários. Né? Aqui, hoje, eu vou te ensinar uma automassagem, eu vou te sugerir um chá terapêutico e vou te ensinar também um movimento de Qigong, bem simples, né? São movimentos terapêuticos que também trabalham a respiração e a nossa energia. Combinado? Vamos lá, então? Então, olha, lembrando aqui que quem é da escola, quem faz parte da escola de cura milenar, não precisa anotar, tá? O que eu vou falar aqui agora, beleza? Porque isso vai junto com o material em PDF, vai estar lá o vídeo com o material em PDF, beleza? Então, vamos lá. Orientação número 1, uma automassagem. Então, eu quero agora, deixa eu botar aqui na tela. Muito bem. Tá vendo aqui, né? Vocês estão vendo o pontinho vermelho. Tá? Esse pontinho vermelho é um ponto do meridiano do coração, né? Um ponto de acupuntura. E ele se chama porta da mente. Então, por aí você já vê o que ele pode fazer. Onde é que ele fica? Deixa eu tirar a foto aqui, um minutinho, só para eu te mostrar aqui. Não, vou fazer com essa mão aqui. Então, onde é que fica esse ponto? Né? Então, primeiro você vai sentir aqui a dobra do seu punho. Onde é que fica a dobra do seu punho? Ó, minha dobrinha está aqui, certo? E aí você vai sentir, do lado do dedo mindinho, tem um tendão bem aqui. Bem aqui, ó, na lateral. Tá? Você vai sentir esse tendão aqui. É bem claro. O que você vai fazer? Você vai pular esse tendão para o lado de dentro do braço, né? E o ponto fica na dobra do punho, logo depois desse tendão. Passou o tendão, caiu no ponto. Esse ponto aqui. Achou? Então, esse ponto aqui, ele tem várias funções na acupuntura. Ele tira calor do canal do coração, ele tranquiliza o Shen, a nossa mente, ele regula e fortalece o coração. Né? Então, ele tem uma ação sobre esses sintomas da ansiedade que a gente sente. Palpitações, insônia, agitação. Né? Deixa eu voltar a foto aqui para você ver de novo. Então, você vai fazer o quê nesse ponto? Você vai massagear. Como que você vai massagear? Lá vou eu tirar a foto de novo. Com o dedão da outra mão. Esse eu acho a posição mais simples. Né? Polegar. Tá? Então, lembra de onde está o ponto? Passou aqui esse tendão na dobra do punho. Ok? Então, você vai fazer pequenas rotações. Pequenas rotações por 2 a 3 minutos em cada punho. Então, fez nesse ponto? Então, a rotação, ela é no sentido... Ó, eu estou aqui com a minha mão... Isso aqui é a minha mão esquerda, tá? Eu não sei como é que você está vendo aí no vídeo. Essa aqui é a minha mão direita. Tá aqui com o polegar? Começa, ó, polegar indo para frente e traz para trás. Para frente, traz para trás. Sem descolar o dedão, sabe? Deixa o dedão grudadinho e gira, traz. Gira para frente e traz. Mesma coisa aqui no outro. Ó. Passou o tendão, aqui, polegar. Vou para frente, trago. Para frente, trago. Para frente, trago. Tá? Esse ponto, esse estímulo aqui nesse ponto, é muito conhecido, consagrado para acalmar palpitações, né, nutrir o aspecto yin do coração.
E aí passamos para. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Coloque aí seu comentário e eu leio quando a gente acabar a aula, tá bom? Orientação número 2, um chá terapêutico. Né? Dentro da Escola de Cura, a gente tem um curso só sobre chás terapêuticos. Porque esse mundo dos chás terapêuticos é um mundo maravilhoso. As ervas, elas têm suas funções, e a gente precisa saber como usar as ervas, né? E como fazer uma escolha que vá ajudar naquilo que você está procurando, né? Então, na Escola de Cura, a gente tem um curso muito completo, em que a gente fala de chás, quais chás, o que usar, relacionando isso com sintomas, né? Tá bom? Então, como eu falei, né? Aqui nesse caso de fogo, a gente precisa combater o fogo, a gente precisa apagar esse fogo, né? Então, a gente precisa evitar substâncias com natureza quente e estimulante. Um raciocínio óbvio, não é? Muito simples. Olha como a medicina chinesa, ela pode ser muito simples. Ela não é, ela é simples no seu raciocínio, né? Então, tá com calor? O que a gente faz? Quando você tá com calor, você busca, eu preciso de um ventinho, né? Preciso de um alívio. E aqui é a mesma coisa. A gente vai procurar alimentos que ajudem, alimentos frios energeticamente, para ajudar a tirar o calor, e evitar substâncias e alimentos, ingredientes e ervas quentes, né? Então, por exemplo, café, canela, álcool, pimenta do reino, tudo isso é quente, precisa evitar. Então, qual é o chá terapêutico que eu quero te propor? É uma infusão de camomila. Camomila, todo mundo, né? Uma erva, uma planta muito conhecida, no geral, né? Não tem nem. Não é só da medicina chinesa, não é? No geral, para acalmar, não é isso? Para acalmar o nosso Shen. Só que aqui eu queria, além da camomila, eu queria que você usasse, te sugeri, sugestão, claro, usar camomila com casca de tangerina seca, que se chama Shenpi, na medicina chinesa, né? Por quê? Porque a camomila, ela tem uma natureza fresca, então lembra, tô com calorão, a camomila tira um pouco desse calor. E então ela vai tirar um pouquinho desse calor, vai acalmar o Shen. A casca de tangerina, seca, desidratada, ela vai trabalhar de um outro jeito, ela vai complementar essa ação da camomila, porque ela vai agir no desbloqueio das estagnações de energia que favorecem o calor. Né? Então, por exemplo, a energia do fígado. Né? O fígado, quando o fígado está desequilibrado, ele pode gerar calor também. Né? Então, essa casca de tangerina, ela harmoniza, ela desbloqueia estagnações, ela promove um funcionamento melhor do nosso sistema, tá? Como um todo. Então, você vai juntar essas duas plantas, né? Você vai pegar uma colher de sopa de flor de camomila, uma colher de chá, um pouquinho menos de casca de tangerina seca, bota ali em 250 ml de água quente, faz uma infusão, né? Abaixa 10 minutos, você vai coar e vai consumir morno, né? No meio da tarde é um bom horário, ou tipo 1 hora antes de dormir também é muito bom. Ok? Vamos para a nossa terceira orientação, que é um exercício simples de Qigong. Dessa vez eu vou fazer esse exercício sentada, porque é um exercício, na verdade, é um Qigong que está mexendo muito com a respiração. Tá? Então, é o seguinte, você vai sentar numa cadeira, num banco. O importante é que você tenha os seus pés no chão, ombros relaxados, costas eretas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai inspirar, deixa eu botar. Inspirar, subindo as mãos, com as palmas para cima, contando 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4.
Girou as palmas e expira em 6 tempos. Solta o ar em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então vamos fazer, ó. Inspira e expira pelo nariz, tá? Se você não conseguir, tá com o nariz entupido e tal, faz pela boca, mas idealmente pelo nariz. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para terminar a sua respiração, você pode fazer aqui, ó, um sinal, esse mudra, né, essa posição de mãos aqui, e perceber como você está se sentindo, sem tensão, sem confusão na cabeça, sentindo bem que essa respiração te trouxe, sentindo como ela regulou a sua respiração. Aqui a gente fez pouquinho tempo, né? Você pode fazer o tempo que você quiser. Quanto mais concentrada, quanto mais concentração você trouxer para essa respiração, melhor. Né? Então, cada vez que o seu pensamento quiser voar, traz o pensamento de volta para a contagem. A contagem é uma espécie de âncora que te segura o seu chão, segura a sua mente no aqui e agora. Né? E se, para falar uma explicação, e aí isso acalma, né? E aí como é que se explica também na medicina alopática, medicina moderna, esse mecanismo? Quando a gente expira, solta o ar, né, de forma mais longa do que a gente inspira, é como se a gente estivesse forçando a respiração a ir mais devagar. Então, é como se a gente enviasse um sinal mecânico para o nosso nervo vago, que é um nervo que cruza aqui, ó, ele passa pelo diafragma, ele é um nervo que está conectando tudo. E esse nervo vago, ele interpreta esses sinais, né? É um sinal que eu estou mandando de calma, né? Então, a gente envia esse sinal para esse nervo vago para dizer, tá tudo bem, eu não preciso ficar nesse estado de alerta. Vamos acalmar? E aí a frequência cardíaca cai, a pressão arterial cai também. Né? Então você pode fazer essa respiração a qualquer momento do dia. Estou lá no trabalho, nossa, uma confusão, deu uma briga, estou me sentindo totalmente ansiosa, não sei o que fazer. Respira, faça essa respiração. Cheguei em casa, tensa, quero relaxar, quero dormir melhor, faça antes de dormir. Acordei, ai, deixa eu respirar, deixa eu me preparar para o dia. Faz essa respiração também. Sempre é o momento da gente mandar esse sinal para o nosso corpo, para a gente dizer para o nosso corpo
que está tudo bem. E que quem está no controle aqui somos nós, não é o exterior, não é o externo, não é o nosso ambiente que dita aquilo que a gente está sentindo agora. Não é o nosso ambiente que diz, fica estressado. Aí a gente fica estressado. Não, a gente tem capacidade e habilidade para dizer, não, pera, calma. Só que a gente tem que treinar essas habilidades, não é do dia para a noite. Né? O controle da ansiedade não é um evento único. Fiz hoje essa respiração. Agora eu vou controlar a ansiedade. Não. Né? É um processo diário de cultivo de hábitos. Então, quando você reserva ali 10, 15 minutinhos do seu dia para respirar de forma consciente, fazer uma automassagem, fazer práticas de Qigong, né? E aí, quando você junta isso, ajusta com a alimentação, escolhendo alimentos corretos, que não estimulem o fogo, você está fazendo o quê? Devolvendo para o seu imperador, para o seu monarca, para o coração, a paz necessária para governar a sua vida com clareza e serenidade. Né? Lá dentro da Escola de Cura Milenar existem outros recursos, outras práticas que aprofundam essa experiência, né? Com método, com acompanhamento. Para hoje, eu sugiro que você refaça a automassagem e o exercício respiratório, o tipo respiratório, antes de você deitar. E você já vai sentir a diferença. Mas não pare por aí, né? Não pare hoje. Tá certo? Muito bem. Então, é isso. Agradeço sempre mais uma vez a presença de vocês, a presença dos meus alunos, a presença dos meus futuros alunos e alunas também, quem sabe, cliquem aí no QR Code. E eu espero que esse vídeo, que essa live tenha sido enriquecedora, que te ajude. Então, compartilhe, chame mais gente e a gente se vê de novo na próxima quarta-feira. Muito obrigada para vocês. Até a próxima.